Foi um resultado decepcionante, o Benfica não foi além do nulo diante do Bolonha para a Liga dos Campeões. Vamos falar um pouco sobre este jogo, mas também dar algumas novidades sobre o futebol, o mercado e as modalidades. Portanto, fica atento. Eu sou Miguel Alexandre Pereira e este é o 5 Minutos a Benfica, um canal que aborda o passado, o presente e o futuro da equipa ganada. O Benfica se deu o primeiro empate na fase da Liga dos Campeões ao registrar um nulo na recepção aos italianos do Bolonha em jogo da sexta jornada da competição. Num jogo que teoricamente era fácil para a turma encarnada, a verdade é que a partida da Luz esteve longe de ser simples. Uma primeira parte pouco inspirada e com poucas oportunidades e um segundo tempo que acabou por ser melhor e com mais chances, mas todas elas travadas pela inspiração do guarda-redes polaco Sukurowski. É um resultado frustrante. Este era um jogo para se ganhar frente a um adversário fraco e a jogar em casa eram 3 pontos que eram obrigatórios para o Benfica. Bruno Lage abordou um bocadinho do futuro europeu das Águias depois deste empate. Nós não sabemos o que é que significa 10 pontos neste novo formato. Nós estamos a competir 3 em 3 dias e temos de nos apresentar sempre no nosso melhor momento. Neste momento temos 10 pontos, curiosamente 6 pontos conquistados fora, 4 em casa. Quando chegar a devida altura em janeiro, vamos olhar para o adversário e a tentar preparar o jogo da melhor maneira e enaltecer o treinador das Águias. O certo é que com este empate as Águias caíram para a 15ª posição com 10 pontos, ainda dentro da zona de play-off. O certo é que uma vitória frente ao Bolonha dava já passagem direta à próxima fase. Os 10 pontos também podem ser já suficientes e ainda faltam 2 jogos por disputar. O Benfica vai ter pela frente o Barcelona em casa e a Juventus fora, sendo que a equipa espanhola já tem qualificação garantida nos 8 primeiros lugares. É preciso somar o máximo de pontos possível para tentar ficar na melhor posição, pois isso permite amealhar mais alguns milhões se tivermos uma posição melhor nesta fase da Liga. O certo é que acaba por ser muito frustrante a exibição do Benfica, que ficou muito aquém e é preciso melhorar já na próxima partida. A qualidade exibicional tem estado a deteriorar-se um pouco e Bruno Lage precisa de encontrar soluções para mudar isso. Domingo é preciso responder da melhor maneira com uma vitória frente ao AVS, ou AFS, como eles quiserem chamar, mas também com uma grande exibição, conseguir então somar os 3 pontos e uma grande performance. É um novo médio apontado às Águias. A imprensa brasileira garante que o médio Breno Binden, do Corinthians, é alvo das Águias. O jovem de 19 anos é considerado um dos ativos mais interessantes do Timão, tendo evoluído bastante ao longo desta temporada. Em 2024, o médio conta com 53 partidas, 3.347 minutos em campo, com 2 golos e 4 assistências. E segundo apurou o Bola VIP Brasil, o Benfica procurou mais informações sobre este médio brasileiro e o interesse em se mudar para a Europa já em janeiro. Com um contrato até 2028, Breno Binden desperta o interesse de mais clubes no mercado europeu e também de equipas árabes. O jovem médio está na iminência de conseguir dupla cidadania e deve conseguir um passaporte italiano até meio de 2025. O brasileiro de 19 anos é um jogador talentoso, com uma grande capacidade técnica e é visto como um dos jogadores mais interessantes da sua geração no Brasil. É um médio com os bons pezinhos, tem uma boa capacidade de ditar o ritmo de jogo, combinada com a sua perspicácia defensiva e de construção de jogo. Possui um bom primeiro passe, um bom jogo 1 contra 1 e tem um bom controle de bola. Não é propriamente muito alto, mas é bastante atlético, exibindo agilidade e rapidez de processos com ou sem bola. Apesar da ter idade, é um médio já com uma boa presença na equipa principal do Corinthians. É um jogador muito interessante e vamos lá ver se vai haver avanços para esta contratação de um jogador que parece ter muito futuro. O meio-campo continua a ser uma das zonas mais faladas para a estrutura benfiquista reforçar o plantel e parece que o Benfica continua de olho na situação de Ismail Yüksek, médio turco de 25 anos do Fenerbahçe. Os encarnados têm acompanhado a situação do jogador José Mourinho e deram ordem para a presença no Olheiro no jogo do conjunto turco frente ao Atlético Bilbao, revelou o jornal turco Fanatik. De acordo com a mesma fonte, o Benfica representou-se por um emissário na partida de ontem, onde o médio de 25 anos cumpriu os 90 minutos na derrota do Fenerbahçe diante do conjunto espanhol por 0-2. Curiosamente,
Este médio turco foi considerado um dos melhores jogadores neste encontro, a cumprir a terceira época ao serviço do emblema Istambul. O Ksek fez até agora 19 partidas, tendo 1189 minutos em campo. Dada esta insistência no meio campo, parece que o Benfica poderá mesmo receber alguém em janeiro para esta zona do terreno. Temos mais interessados pelo jovem central. O jornalista italiano Rudi Galetti revelou que o Newcastle e o Aston Villa estão interessados na contratação de António Silva. A mesma fonte explica que Rui Costa, presidente do Benfica, deverá reunir com os representantes do Internacional português nos próximos dias, de modo a decidir o seu futuro. É que, além do interesse inglês, a Juventus também está na corrida por este defesa central. António Silva tem contrato com o Benfica até junho de 2027 e uma cláusula de rescisão de 100 milhões de euros. O jovem de 21 anos tem tido menos oportunidades nesta temporada e soma um golo e uma assistência em 11 partidas em todas as competições, onde conta com 905 minutos disputados. Rui Costa já assumiu que não pretende vender nenhum dos jogadores importantes do Benfica em janeiro. Temos finalmente o assunto resolvido. O valor é elevado, mas bem mais baixo do que se estava a falar. O Benfica informou hoje, em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliário, a CMVM, que chegou a acordo com o Roger Schmidt quanto à compensação que o antigo treinador teria de receber relativamente à cessão do contrato que o vinculava ao clube. De acordo com a informação divulgada pelo emblema encarnado, Roger Schmidt será indenizado em cerca de 9 milhões de euros. A Sport Lisboa e Benfica Futebol SAD comunicou à CMVM que chegou a acordo com o anterior treinador Roger Schmidt quanto à compensação a receber por este relativamente à cessão do contrato de trabalho desportivo que o vinculava à Benfica SAD. Nos termos desse acordo, Roger Schmidt vai receber da Benfica SAD um montante que ascende a cerca de 8,7 milhões de euros. Pode ler-se na nota publicada no site oficial. Roger Schmidt abandonou o comando técnico do Benfica após um empate frente ao Moreirense no final de agosto, sendo substituído por Bruno Lage, e chegou a acordo com as águias sensivelmente 3 meses depois. No Benfica conquistou um campeonato e uma supertaça. É sem dúvida um valor elevado, que podia, por exemplo, ser útil para o reforço do plantel em janeiro, mas pelo menos está bastante longe dos 20 milhões de euros que andou a circular na comunicação social. É um valor alto, sim, mas acaba por não ser assim tão alto. Se na Liga dos Campeões a coisa não correu bem, na UEFA Youth League tivemos uma grande vitória. A equipa sub-19 do Benfica garantiu passagem à fase eliminada da prova, depois venceu o Bolonha por 3-0 no Benfica Campos. No Seixal, Vítor Vinha escolheu o seguinte 11. Arnas Votinovicius foi o guarda-redes titular. O quarteto defensivo foi composto por Leandro Santos, Rui Silva, Gonçalo Oliveira e Tiago Parente. O trio do meio campo foi composto por Martim Ferreira, Tiago Freitas e Gonçalo Moreira. Francisco Neto, Ivan Lima e Gustavo Varela formaram o ataque encarnado. André Gomes, Gustavo Ferreira, Eduardo Fernandes, Steven Manuel e Rafael Quintas também jogaram nesta partida. Gonçalo Moreira foi o grande destaque deste jogo. Brilhou na primeira parte e abriu o marcador logo aos 4 minutos, colocando as águias na frente do marcador. Aos 34, o jovem jogador do Benfica voltou a marcar, desta vez de grande qualidade, conseguindo a converter à panenca, portanto em grande estilo. E na segunda parte, Gustavo Varela fechou o resultado com um gol de cabeça aos 58, com uma assistência do inevitável Gonçalo Moreira. O Benfica termina então a fase da Liga da competição com 11 pontos, fruto de 3 vitórias, 2 empates e uma derrota, ocupando o 9º lugar na tabela classificativa após as 6 jornadas terem sido completas. Ao terminar entre a 7ª e a 16ª posição na nova fase da Liga, as águias vão jogar no estádio de uma das 10 equipas vencedoras da terceira ronda de qualificação do Caminho dos Campeões. O sorteio do play-off dos 16 avos de final vai acontecer a 20 de dezembro, enquanto os encontros estão agendados para fevereiro de 2025. Temos prémio para 2 jogadores do Benfica. Tomás Araújo foi eleito defesa do mês da Liga em novembro. O internacional português recolheu 40,17% dos votos dos treinadores da competição. O camisola 44 das Águias foi titular nos 2 jogos disputados pelo Benfica no campeonato em novembro, na visita ao Farense 1-2 e na recepção ao Porto 4-1, com uma assistência nesse clássico. Já Di Maria foi eleito avançado do mês do campeonato. O camisola 11 das Águias recolheu a maioria dos votos dos treinadores principais da prova, titular nos 2 jogos disputados pelos encarnados em novembro, onde conseguiu marcar 2 golos nas 2 vitórias conquistadas. Qualificação histórica na Europa. A equipa de voleibol feminino do Benfica apurou-se para os quartos de final da Challenge Cup após nova vitória sobre as gregas
do Atenas ACP Tetis e está nos quartos de final da prova pela primeira vez desde 1968. Depois do 0-3 imposto na Grécia, as Águias voltaram a vencer agora na Luz, a segunda mão dos oitavos de final por 3-1, com os parciais 19-25, 25-18, 27-25 e 25-20. Nos quartos de final, a equipa da Luz terá pela frente as italianas do Real Mutua Fenerra Chieri 76, que venceram a competição em 22-23. Derrota europeia no basquetebol. O Benfica somou a quinta derrota da Liga dos Campeões ao perder na recepção aos espanhóis do Baxi Manresa por 80-91 na quinta jornada do Grupo G. Na Luz, a formação encarnada começou melhor o jogo, chegou ao intervalo em vantagem por 11 pontos, 44-33, só que o experiente emblema espanhol reagiu no quarto e derradeiro período, a perder por 6 pontos à entrada do quarto parcial. O Manresa operou a reviravolta no marcador. A nível individual, o poste Nico Garvaccio foi o melhor marcador das Águias, com 14 pontos. O futuro do Benfica nesta prova vai agora jogar-se na última jornada, que se vai realizar no dia 17 de dezembro, e os encarnados vão receber os alemães do Chemnitz e precisam de vencer por 29 pontos para conseguir avançar para o play-in. Nova vitória no handball, apenas 2 dias após ter derrotado o Sporting. O Benfica voltou a sorrir no Campeonato Nacional ao derrotar desta vez o Sporting da Horta por 24-40 nos Açores. As Águias foram para o intervalo a vencer por 8 golos, com um 14-22 no marcador, seguindo-se uma segunda parte novamente de superioridade para os encarnados, 10-18, a culminar então num 24-40 final. O ponta islandês Steven Valencia foi o destaque ofensivo das Águias, com 6 gols marcados, e com este resultado o Benfica mantém-se no terceiro lugar, com 42 pontos, a 4 dos rivais Sporting e Porto. Amigo, muito obrigado por teres ficado até ao fim do vídeo. Não te esqueças de deixar na caixa de comentários a tua opinião sobre os temas que estivemos a falar. O que é que tu achas que falhou neste nulo do Benfica frente ao Bolonha? Qual é que é a tua opinião sobre o Benfica estar atento a vários médios? Achas que é mesmo esta a posição que as Águias precisam de reforçar neste mercado? E qual é que é a tua perspectiva sobre finalmente o Benfica e Roger Schmidt terem chegado a acordo para a rescisão de contrato? Achas que é um valor justo ou preferias que tivesse havido mais negociação? Estou muito curioso para saber a tua opinião. Não te esqueças de deixar um gosto neste vídeo e subscrever o canal, caso não tenhas feito, e deixa na caixa de comentários hashtag foco no meio campo. Eu sou Miguel Alexandre Pereira e estes foram os 5 minutos a Benfica. Saudações benfiquistas.